Depois de todo o processo que você passou, sendo considerado o pai do Lava Jato, como você vê a situação atual desse momento no Brasil e, na sua opinião, como isso afeta a nossa cidade de Londrina? Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gil, meu irmão, né? Opa, Gil, eu chamo de Gil porque é meu irmão, sim, Gilmar. tamo junto. Então, é, a questão do momento que o Brasil passa, eu acho que é tudo consequência de uma falta de investimento nos direitos básicos do cidadão, sabe? Que é a questão da saúde, educação, segurança, bem-estar, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito triste no Brasil, além da corrupção, essa instabilidade política com ideologia de um lado para o outro, esquerda, direita, e só quem perde é o povo, só perde quem está perdendo é o pobre, né? O mais pobre. É muito uma situação de justiça. Então eu penso, desde 1994 que eu venho defendendo o cumprimento do artigo 205 da Constituição Federal, que diz lá que educação é direito de todos, não é de um, de outro, não é pago, é de todos. Dever do Estado e da família, com apoio da sociedade, para desenvolver o educando para o exercício da cidadania e de uma profissão. Sim. Cidadania, o que é? É meu saber, meus direitos e deveres. Eu nasci no Brasil, ou eu vim de outros países, meus direitos, meus deveres, entender que nós vivemos numa sociedade. Se perguntar para os 70%, sei lá, de brasileiros, que ele vive numa sociedade, ele vai saber explicar o que é essa sociedade? É. Né? Fica difícil. Então, eu tive muita esperança que há uns 13 anos atrás fosse feita essa educação cidadã, mas não foi. E o país se envolveu numa corrupção danada, tá? Então, e fica essa situação. Então, se não tiver esse investimento em educação cidadã, vai ficar difícil. Tem um neurocientista português, não lembro o nome dele agora, ele esteve aqui em Lisboa, ele vive na Califórnia. Ele fala que sem educação as pessoas vão se matar. E como já acontece no Brasil, número de mortes, né, por violência nas ruas, enorme. Certo. Acidente de trânsito, enorme. Eu estou em Lisboa hoje, eu não vejo nem o número de motocicletas e nem o número enorme de acidentes que a gente vê no Brasil. Para mim é tudo falta de educação, de consciência. Né? Sobre a questão da Lava Jato, das investigações, o que a gente tem visto também é que eu vejo, a análise que eu faço é que houve uma sistematização de impunidades. E eu acho que a origem disso tudo está na questão da ditadura militar. Quando acabou a ditadura militar, foi feita uma negociação, aquela anistia ampla, geral e restrita. Não se apurou a questão das mazelas que o Exército fez, que também os ditos comunistas ou não fizeram. E quando um país que não conhece o seu passado, ele não pode pensar no futuro. Né? Fica difícil. Então, vai ter que fazer essa encontro com o passado. Né? A gente precisa saber daquelas mortes na Vala de Perus, no Araguaia, né? das revoltas dos comunistas. O povo precisa saber a verdade de tudo, né? Sim, dos dois lados, né? Sempre dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados. Né? Tanto é que agora tem documentos americanos que saíram agora que os Estados Unidos tiveram uma grande influência aqui. Tem muita coisa, né, para ser apurado. Mas isso só vai ser cobrado quando o povo tiver educação cidadã. O povo, porque você vê. O povo ainda é muito humilde, muito ingênuo, né, Gerson? Porque eu fiz uma live esses dias aqui, coloquei uma no ar aqui, conversando com a zeladora aqui do prédio,
e convidando ela, ó, quando eu for eleito vereador aqui em Londrina, você vai tomar um café comigo ali na Câmara, né? Ela virou para mim e disse, mas Gilmar, mas pode? Eu falei, pode. Não, não só pode, como é seu direito. Você vai votar em mim e eu, como funcionário público, e você é teu funcionário. Então você deve ir lá me cobrar sim. Então, essas pequenas coisas que é a política cidadã, que você já me falou algumas vezes, enquanto o povo não se instruir para ser um cidadão, ele vai continuar sendo povo. E povo de manobra. Né? O gado de manobra que a gente falava, né? Então, realmente você tem razão. Eu também concordo que tem que dar educação. A educação, às vezes as pessoas dizem, mas não quero entender isso não. Alguém falando com elas. Não precisa ler muita coisa. É só conversar e explicar. Ó, você tem esse direito. Você faz isso, né? Eu vejo que você faz aqui alguns eventos aqui em Londrina, até online, né? Sim. Você participa do grupo aqui, Sim. né? Sim. Como é o nome do conselho que você participa aqui? É o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Então. É essencial. Isso começou a ser gestado em 2009, saiu uma lei federal incentivando a criar em cada município esse Conselho de Transparência e Controle Social. O que é controle social? É o povo fazer o controle da administração pública, das políticas públicas, entendeu? Ter conhecimento, transparência para poder ter acesso para onde vai a verba, de onde vem, para onde vai. Importante. Né? Mas a questão é despertar o povo para isso, porque muito pouca gente vai. Então. Aí eu tenho convidado pessoas do meu convívio, da periferia. Aí muitos têm dito assim, Gerson, mas eu não tenho tempo para isso. Eu falo, gente, todo núcleo familiar tem um cidadão, todo núcleo tem alguém que está aposentado. Sim. Né? Então, enquanto eu falo assim, enquanto os filhos trabalham e os netos estudam, o ancião da família ele pode participar, né? Sim. E ele pode assim trazer para o núcleo familiar e repassar para o núcleo familiar. Está faltando isso. Por isso que fala da educação cidadã, é dever do Estado e da família. A família tem que se enxergar. Agora, o povo tem que saber o poder que tem, porque o artigo 1º da Constituição, eu tenho falado isso sempre no Facebook, sempre chamado meus amigos, o artigo 1º da Constituição diz lá, todo poder emana do povo, que será exercido diretamente ou por meio de representantes. Agora, que poder que o povo vai exercer se ele é negado o saber? Então. Não tem. Então, é a qualidade do cidadão. Isso é uma coisa que eu vejo aqui, que eu vou tentar de alguma maneira mudar, sendo eleito ou não, mas começar a conversar, participar desse conselho. Eu quero até o contato que você me passe, o contato, vou começar a participar desse conselho. Que eu acho assim, muitos vereadores aqui hoje, né, falam a língua do povo, que eu sou da periferia, que eu sou do Cinco Conjunto, mas você não ouve um chamado da Câmara para que o povo venha ali assistir algumas coisas, né? O ano passado... As audiências. Então. As audiências públicas. Isso. O ano passado eu fui bastante na Câmara, né? Eu fui numa delas, cara, que o Felipe Machado, que é o secretário da Saúde aqui, estava apresentando as contas, a apresentação das contas da saúde do município. Final do ano passado, começo desse ano, eu não lembro mais. Porque agora a pandemia parou, eu parei de ir lá, estou acompanhando online. E online você não consegue interagir, né? Aí eu cheguei lá, cara, e era importante o assunto, só que quem estava lá no público ali assistindo, na plateia? Só eu. Só tinha eu. E por que só tinha eu? Porque ninguém divulgou. Eu fiquei sabendo porque eu estava frequentando ali a Câmara e eu sabia que isso era um assunto importante. Eu achei que ia chegar lá, estava cheio de gente ouvindo as coisas importantes, que é a prestação de conta da saúde de Londrina. E tinha só eu. E eu fiquei na plateia lá, alguns vereadores que eu conheço ali me chamaram para tomar um café e tal. Mas, então, tipo assim, o que eu falei para ele? Cara, vocês têm que divulgar mais. Atrair, que nem você falou, o pessoal que de repente está aposentado, que queira ir lá participar, alguém da família, alguém que não seja trabalhando naquele momento, uma dona de casa que tenha disponibilidade para ir lá, para começar a inteira. Só que acontece, parece que eles não querem, né? Parece que eles não querem que o pessoal se interaja. Eu ouvi de um vereador, eu ouvi de um vereador essa semana num evento que eu tive aqui, político, com um candidato a prefeito, e tinha um vereador lá que é um atual vereador que está aí, não preciso chamar nome, nada.
que ele questionou que o principal ofensor da Câmara seria a imprensa, que a imprensa bate muito lá na Câmara. Eu falei, cara, bate na Câmara porque... Não, vocês não, né? Eu falei, ó, vocês não devem fazer coisa errada, mas tem muita gente fazendo coisa errada na Câmara. E a imprensa vai bater mesmo, isso é normal. Então, se vocês... E o povo também. Como é que é? Como diria nosso avô, né, Gerson? Se você não quer que falem mal, não faça coisas ruins, né? Quer dizer, você não quer... então, tipo assim, é simples, né? É uma lógica. Então, seja transparente, né? Seja transparente. Que eu comentei que a Câmara tem que mudar muita coisa. Bom, mas é outro assunto. Bom, Gerson, eu acho que essa pergunta você já respondeu. Se você tiver ok com a sua resposta, posso ir para a segunda? Sim, mas eu só fechando essa primeira, eu lembro de quando eu fiz a faculdade de Direito, na área de Filosofia do Direito, no debate que eu tive com o meu professor, já falecido, e que é o conceito de justiça. É o que nós precisamos ter no Brasil, arraigado em todo cidadão, é o conceito de justiça. Que é assim, qualquer pessoa, física ou jurídica, ela pode ter o maior direito subjetivo do mundo. Por exemplo, eu tenho direito para receber R$1 milhão do município de Londrina. Mas o exercício desse direito não pode interferir no mínimo de interesse público necessário para manter a paz social. Então, por exemplo, se pessoas têm direito para receber da prefeitura, ou dinheiro para receber da dívida pública, mas como é que é? Pegar esse dinheiro, pagar essa dívida com o credor, vai fazer com que pessoas morram nos hospitais, com pessoas não tenham educação, não tenham bem-estar, isso não é justo. Porque a justiça é aquela que apacenta. Tem aquele ditado até mundial, no peace, no justice, não é isso? Sem justiça não há paz. Não é? E a justiça é aquela que apacenta. Não tem sentido a gente ter uma dívida no Brasil, um orçamento nacional de 5 trilhões que o cidadão paga, que a tributação é proporcional à renda, cavalar sobre o mais pobre, né? Porque é sobre o consumo. Se eu compro uma lata de coca, eu pago 45%, se eu consumo a luz, né, eu pago mais. E aí o dinheiro vai para pagar a dívida pública. 38%, 40%. E aí eles fizeram uma emenda constitucional 95 do teto para gastar com saúde e educação e bem-estar. E agora nós estamos nessa Covid e o povo morrendo. Gente, pelo amor de Deus, né? Aí dizia a falta de união entre direita e esquerda e o povo morrendo. Não tem sentido. Então, e todos os municípios afetados. Então, eu acho que nós temos que despertar o povo, porque senão não vamos ter saída, não. Né? Porque a polícia está tendo desmonte aí da Lava Jato, coisa e tal. Gente, nós temos que equipar a polícia. Nós temos que equipar. E o povo tem que participar. Quem nos protege. Lógico que tem que armar ou capacitar a polícia que nos defende, né, cara? Lógico, sempre pensando no bom policial. Com certeza. Claro. E principalmente as polícias têm que fazer a higiene interna, principalmente, né? Não adianta sair para a rua se não fizer a limpeza em casa. É ecologia. Eco-casa, logia, estudo da casa. Se não limpar a casa, meu amigo, né? É até ruim, é até triste para o próprio policial. Eu, muitas vezes, me senti... Minha depressão... mudou o conceito agora. Eu virei bandido e o mocinho virou bandido. Tinha um delator lá que era amigo de todo mundo que estava mentindo. E eu sabia que estava mentindo e ninguém acreditava. Aí não dá. Tanto é que ficou comprovado. Mas em tudo, Gerson, em tudo. Só encerrando essa pergunta aqui, mas em tudo, só para você falar, só em tudo. É que nem aqui. Eu falo às vezes que as pessoas estão erradas e aí parece que você somente está errado e todo mundo está certo. Mesmo você provando fisicamente, está aqui, está errado. Mas você está tumultuando. Mas tudo bem, Gerson, vamos mudar isso aqui ainda. Vamos lá para a segunda pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta. Vamos lá.